Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Esse é o seu Sir Rob Linux Notícias, sendo que de 2 semanas atrás tem algumas coisas da última semana também. Infelizmente esse fim de ano foi assim, pessoal, tive que fazer um pouco atrasado o Sir Rob Linux Notícias, mas é o último do ano, não pude deixar de fazer, né? 2 semanas sem fazer, a gente teve que fazer essa. Então vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Manjaro 23.1 foi lançado, seu codinome é Vulkan, com C. É uma versão fechada e com imagens ISO prontas para serem baixadas e instaladas. Se você já usa Manjaro, você já está usando esta versão, já que é Rolling Release, você já recebeu. Já vem com todas aquelas novidades das últimas versões estáveis. Versão com Gnome vem com o 45, o Plasma é 5.27, a versão 6 já está perto de chegar. XFCE é um pouco atrasado, é o 4.18. A versão com Wayland do XFCE ainda não está disponível, está em desenvolvimento ainda. Então você tem o Wayland no Gnome e no Plasma. Futuramente no XFCE também. O kernel é 6.6, é uma versão LTS, então é a melhor escolha, mais atual e de longo suporte. Mas tem a versão 6.1 e 5.15 se for necessário em usos específicos. Manjaro é a distro que eu uso para jogos atualmente, inclusive a Valve, a dona da Steam, recomenda que desenvolvedores de jogos usem para testar o Proton em suas criações de jogos. O Zorin 17 foi lançado e surpreendentemente mais uma vez visualmente bonito. Tem uns efeitos de troca de janelas ou áreas de trabalhos em formato 3D interessante. Procure efeitos e ative. Melhores formas de expandir, minimizar, maximizar com apenas cliques com 1 ou 2 ou 3 dedos para cima, para baixo, nos touches. Tecla Super ganhou mais utilidade, lembrando que o Zorin é baseado no Unbundle, então algumas coisas vêm da distro mãe, porém é melhor procurar dicas em fóruns ligados à distro Zorin e não dicas para Unbundle, porque podem não funcionar. Groove 2.12 é a mais nova versão deste bootloader que é o mais usado no Linux. Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE e muitos outros. Não é o melhor, segundo os especialistas que usam Linux há mais tempo, mas está aí. Pulou da versão 2.06 para 2.12. Pelo hiato de lançamentos, né? Tem bastante números aí depois. O que mais me chamou a atenção é que o novo suporte a SDL2 foi inserido. Aquela camada de compatibilidade usada para melhorar o uso dos inputs, outputs, APIs ligadas a jogos e etc. Sinceramente eu não entendi bem qual seria este suporte SDL, mas deve ter vindo para melhorar, né? Tem uma atuação em baixo nível, conversa melhor com a máquina, respostas rápidas e tudo mais. Foi criada por Sam Lantinga, o SDL, né? Na época ele trabalhava em uma empresa que portava jogos para Mac, logo depois também para Linux. SDL salva a pátria em várias aplicações até hoje. Essa do Groove me pegou de surpresa. Nova versão do Firefox 121 chegou. É aquela versão que prometeu e cumpriu, suporte ao Wayland nativo, sem gambiarras ou remendos. Agora deve funcionar melhor ainda, assim esperamos. Inclusive esse suporte vai ajudar, no suporte, a gestos como touchpad, touchscreen, deslizes na navegação, configurações de DPI do monitor, melhor desempenho gráfico também. Mesmo assim, com todas essas melhorias, infelizmente o Picture-in-Picture precisa de configuração para funcionar direito. No Gnome precisa de uma extensão. No Plasma precisa ajeitar nas configurações de janelas e que eu precisaria executar para entender como é que faz. Os links podem ser sempre sublinhados, se desejar, lá nas configurações, navegação e ativa, e etc.
Parece que a versão do Snap não vai ter essa natividade do Wayland em alguns sistemas. É necessário atualizar no software para poder ativar. Na loja de aplicativos, você vai ter que atualizar lá, tá? Não vai ser automaticamente. Segundo os desenvolvedores, essa ativação deve resolver. Conheça o navegador de arquivos por terminal chamado Walk. Está lá no GitHub, projeto de Anton MEDV. Vamos falar de gráficos Fidelity FX Super Resolution versão 3. Oficialmente agora é Open Source, mais um software que a AMD lança com código aberto. O famoso FCR, que está na versão 3 agora, está disponível para desenvolvedores trabalharem e usarem em seus aplicativos ou jogos, game engines, programas de gráficos, modelagem, etc. Provavelmente o Proton e o Wine devem receber patches futuramente para trabalharem com esta função de upscaling. Lá já tem o FSR versão 1 e quando tiver o 3 a gente vai saber por aqui no Cerebral Linux Notícias. O ano só está começando, né? Então a gente vai saber dele futuramente aí no Proton, Wine e tudo mais. Pierre Laugerfeld divulgou em seu X Twitter que testou o jogo A Hat in Time com o drive NVK e surpreendentemente conseguiu mais desempenho do que o drive proprietário. Um marco nada comum, já que o proprietário até hoje sempre se sai melhor do que o drive aberto, tanto o OpenGL quanto o Vulkan. NVK é um driver Vulkan que está no Mesa 3D para que possa ser usado de forma decente no futuro por donos de placas de vídeo NVIDIA. Apesar de ser um jogo que usou mais a CPU do que a GPU, antes a situação era bem diferente do que ele descobriu. Pode ser que isso se repita em outros jogos, mas por enquanto não. Com certeza, depois de mais trabalhos, veremos muitas surpresas. Atualmente, a melhor forma de testar o drive NVK é tendo uma placa NVIDIA RTX, executando o sistema com kernel 6.7, que está recebendo suporte a módulos que estão trabalhando com os firmwares GSP, fornecidos pela NVIDIA para a comunidade. O novo recurso FCV para placas de vídeo Intel não ajuda a aumentar o desempenho do jogo Baldur's Gate 3 nas mais recentes ARC. Normalmente jogos que têm renderizador Vulkan, como Red Dead Redemption 2, ganham desempenho com o FCV. Alguns backends, VKD 3D Proton, também. Baldur's Gate 3 está entrando na lista de jogos que terão o FCV desativado por dar travas ou janelas pretas. Se algum outro jogo se der mal com essa nova melhoria, né? Era uma melhoria, mas pode travar algum jogo, você precisa usar o comando do Mesa 3D para desativar o FCV. O comando é tudo minúsculo. ANV_disable_FCV igual true. Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux, Rob, alô. Eles aí, os games. Pequena atualização no Unity Hub versão 3.7.0 que melhora o login e a experiência de licenciamento da Game Engine e Unity 3D também no Linux. Agora você pode buscar projetos por caminho de pasta. Proton Experimental, mais uma versão lançada na semana passada. Agora o jogo Witch on the Holy Night é jogável. Resolvido o crash em Microsoft Flight Simulator, quando a temperatura ao vivo é habilitada. Adicionado hack que ajuda o Steam Overlay a ter melhor funcionalidade em jogos com o EAC EOS, aquele de jogos online. Mas alguns tipos de vídeo vão passar a ser reproduzidos no jogo Biomutante, ou Biomutante. Joguinho que eu tenho, o Savant Ascent Remix,
trava durante algumas animações, a versão do Windows rodando no Linux, e etc. O WineGE Custom teve sua versão para League of Legends atualizado. Glorious Egg Roll chama de WineGE Proton 8-25 e teve o 26 e 27 também. Está recebendo patches atualizados de NTDLL, o Write Copy, que é necessário para LoL. Ele é baseado no Wine da Valve, que o Proton Bleeding Edge usa, mas tem coisas de Wine e Wine Staging, que é um Wine também modificado. Na versão 8.26 traz desativação de GStreamer, que dá bug quando uma janela de renderização OpenGL vazia aparece do nada, coisa que acontece em jogos do Windows no Linux usando Steam também. A melhor versão a usar é a última, 8-27 atualmente, que já vem com um comando para desativar o GStreamer para não dar bug com o LoL. O comando é gts_gl_window, tudo maiúsculo, igual x11 minúsculo. Como vemos, é coisa que acontece no Wayland especificamente com esse jogo. Use este WineGL LoL apenas para LoL, League of Legends, aquele jogo bem famoso e que quanto mais você joga League of Legends, mais a vontade de jogar Dota 2 na Steam. Red Crucible ganhou versão Linux na Steam. Esse jogo já teve outro nome no passado, tinha uma versão Linux fora da Steam, era possível usar. Agora, em épocas de Proton, eles resolveram lançar suporte nativo para Linux para agradar os gostos do Steam Deck. Tem uma boa gameplay, já joguei a versão velha para Linux, tinha uma quantidade de jogadores boa na época, né? Hoje em dia não sei direito, mas deve ter. Você pode baixar e jogar no Linux e dar uma conferida. Boa intenção dos desenvolvedores tiveram em lançar essa versão aí, mas é meio tarde. Extra! Duas notícias envolvendo a Microsoft e seu sistema operacional, o Windows. Vixe, é oficial então, mesmo. A Microsoft vai cobrar assinatura para continuar atualizações do Windows 10. Muitos usuários não estão querendo migrar para o 11, continuam no 10 e gostariam de um suporte mais prolongado. Não tendo, não ligam em ficar sem atualizações. Porém, no Windows isso é uma opção muito ruim, ficar com o sistema desatualizado. A dona do Windows quer ajudar, vai criar sistema de assinatura para quem continuar com o 10 e depois do fim do suporte, né, será chamado ESU, Extended Security Upgrade. Mais um dinheirinho que ela vai ganhar aí. Bom, esses tipos de suporte tem em muitas distros Linux, como o Debian, Ubuntu, talvez a Red Hat tenha algo parecido também. Suportes estendidos existem, mas do lado do usuário comum de Windows é inédito. Melhor usar Linux disparado, né? Quem usa Linux é feliz. A Microsoft lançou sua ferramenta de inteligência artificial e para rodar no Windows precisa usar o Linux. Ela pede para instalar o Ubuntu 18 ou mais recente no seu WSL e somente para GPUs NVIDIA. Como pode uma coisa dessas? Muita gente acha que isso é bizarro, mas a gente pode olhar pelo lado bom. Os usuários de Windows são recomendados em usar o Linux para rodar a inteligência artificial, mas se a própria MS que indica isso, então podemos concluir que isso seja oficial. Não é o que acontece no Linux quando executamos um jogo fora da Steam, mesmo que usando Proton, ou qualquer programa de Windows através do Wine, sem suporte, sem recomendação do fabricante ou da própria Microsoft. Pois é, nada oficial. Se a própria Microsoft está dando o aval dela, né, oficialmente, quem sou eu para questionar, né? A mensagem é: uma prévia do Windows AI Studio da Microsoft chegou. Um conjunto de ferramentas e modelos de catálogos, incluindo o Azure AI Studio e o Hugging Face. No entanto, você precisa do Linux para executá-lo.
A pré-visualização foi anunciada no evento Ignite da Microsoft e a extensão do Visual Studio Code requer que o Unbundle 18.04 ou maior, bem como o Windows Subsystem para Linux, o WSL, seja executado. Ele também será executado apenas em GPUs NVIDIA, como eu falei antes para vocês. Feliz Natal atrasado, feliz Ano Novo também. Semana que vem, primeira do ano, a gente volta com mais notícias para vocês. Fiquem na paz, um grande abraço, até mais!